Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Em nome do presidente Caio Augusto e do nosso vice-presidente Ricardo Toledo, saúdo todos os participantes desse evento virtual, estendendo então as minhas saudações aos queridos conselheiros, Dr. Alexandre Rolo, que muito tem nos apoiado na realização desses eventos virtuais, em especial a todos os colaboradores da Comissão de Cultura e Eventos pela incansável participação junto conosco nesses dias. Gostaria também de cumprimentar o meu querido amigo, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional, Dr. Marcelo Fiore, e o Dr. Fábio Rodrigues dos Santos, presidente da 42ª subseção da OAB de Garça, membro da Comissão de Direito Constitucional, e na sua pessoa saudar todas as autoridades, todos os nossos colegas, em especial os acadêmicos de direito que estão aqui presentes nesse encontro de hoje. Rendo ainda as minhas especiais homenagens ao nosso ilustre convidado, o doutor Renato Opsi Blum, advogado e economista, porque tenho profunda admiração e respeito, considerado atualmente uma das maiores referências brasileiras em direito digital. É uma honra, doutor, tê-lo conosco nesta mesa virtual. Pois bem, pessoal, o nosso tema de hoje é fake news e a Constituição Federal. É um tema de relevante importância, especialmente nesses tempos em que as eleições municipais se avizinham, as quais serão realizadas sobre a maior crise pandêmica e sanitária vivida na era contemporânea. A ideia de uma sociedade vulnerável e essas informações fabricadas parecem ser incompatíveis com a realidade que nós estamos vivendo. Contudo, muitas pessoas têm acesso à informação que está na palma da mão e, literalmente, é exatamente esse mecanismo facilitador que tem feito com que nós passemos esse momento crítico dessas notícias falsas, não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo. A internet se tornou uma ferramenta perigosa para quem publica ou consome conteúdo digital sem o devido cuidado e da verificação da veracidade. Estávamos conversando um pouco antes a respeito exatamente desse assunto, e nós observamos na nossa comissão que cerca de 96% das informações que nós recebemos no WhatsApp, eles são feitos, normalmente são fake news ou notícias falsas, né? E esses assuntos relacionados a fake news, segundo alguns estudiosos da matéria, dizem que normalmente esses assuntos estão afeitos sempre a 3 temas: política, saúde e dinheiro. Nesses tempos de pandemia, até o próprio Ministério da Saúde está dizendo que fake news é necessário que seja combatido e que é necessário que esse combate é uma questão de saúde pública. Por outro lado, os próprios empresários têm muita necessidade, têm dito diariamente que o que mais faz com que eles temam hoje para que possa acontecer, que possa alcançar os seus negócios, é exatamente a reputação da marca, né? São notícias falsas que envolvam a reputação da marca. Enfim, o assunto é preocupante, é um assunto polêmico, super novo, e requer enormes cuidados de todos nós da área do direito. É dentro desse contexto, então, que eu dou prosseguimento, passo a palavra ao meu querido colega, Dr. Marcelo Fiore, para fazer as suas saudações e as respectivas apresentações. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao pessoal da Cultura e Eventos, que nos dá todo o suporte a cada uma das webinárias de terça-feira, que viraram uma tradição da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. Muito obrigado ao nosso presidente Caio, ao vice-presidente Ricardo Toledo, o time da Ordem dos Advogados do Brasil, que nessa época de pandemia, onde todo mundo começou a ser forçosamente obrigado a ficar em casa, de alguma maneira antecipou anos de tecnologia e acabou oferecendo, através dessas webinários, lives, de todo um conteúdo digital, acesso à informação não só ao profissional de direito, como aos estudantes acadêmicos de maneira geral, e a curiosos
que estão dispostos a aprender um pouquinho mais sobre determinados assuntos para fugir do achismo. Achismo tem sido um grande mal dos nossos tempos, especialmente no digital. E aí eu lembro uma frase do então candidato a presidente da República, o doutor Enéas, que dizia que estamos em tempos onde todos têm opinião sobre tudo, mesmo sobre assuntos que não entendem absolutamente nada. E ele dizia, ou eu sei, ou eu não sei, e soltava o seu bordão, meu nome é Enéas. Nós continuamos em tempos em que todo mundo tem opinião sobre tudo, mesmo sobre assuntos que não entendem absolutamente nada. Mas a era digital, de maneira geral, também antecipada por esse tempo de pandemia, que fez com que as pessoas buscassem um pouquinho mais de informações, também tem nutrido o cidadão comum, a população em geral, além de profissionais, com informações relevantes. É óbvio que a situação da fake news ela é muito preocupante, ela deve ser combatida, ninguém tem dúvida disso, mas a era digital permite, na palma da mão, que determinadas pessoas consigam aprofundar assuntos, eventualmente até usando um exemplo que o Cortella e o Marcelo Taz usam num debate que eles tiveram, que acabou virando livro, o Chega de Cidadania Obscena, onde se lembra de um casal que possui um filho com síndrome de Down, e eles tinham muito mais informações sobre o Down de maneira geral do que os médicos que tratavam a criança. E isso também é um benefício, sim, da era digital. Então, nós trouxemos aqui o ilustre professor Renato Opsblum, figura notória e reconhecida não só do meio jurídico como professor e profissional de primeiríssima linha, mas um frequentador do mundo digital, não só como profissional, mas como pessoa que se predispõe a oferecer um pouquinho dos seus conhecimentos a todas as pessoas que o acompanham e que hoje uma pequena parte delas está aqui conosco. Professor doutor Renato, é um prazer inenarrável estar consigo. Eu não consigo, de nenhuma maneira, expressar com precisão o tamanho do seu currículo e a honra que nós temos de poder partilhar um pouquinho do seu conhecimento. Dr. Renato Opsblum é advogado, é economista, mestre pela Florida Christian University, chairman no Opsblum, Bruno Abruzzo e Weinshoff Advogados, patrono regente do curso de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da Escola Brasileira de Direito EBRAD, professor coordenador de cursos da FAAP e do ISPER e um profissional de altíssimo gabarito, que está aqui conosco graças ao nosso colega de comissão e presidente da subcomissão de Garça, Dr. Fábio Ricardo. Que não fossem os esforços do Dr. Fábio, nós não teríamos o prazer de ter o Dr. Renato aqui conosco. Antes de passar a palavra ao Dr. Renato, eu queria publicamente agradecer ao Fábio e pedir para que ele faça o link entre a apresentação da nossa comissão e o Dr. Renato, para que a gente possa, então, poder sorver um pouquinho dos conhecimentos do nosso convidado de hoje. Doutor Fábio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Serei bem breve. Meus agradecimentos à presidente Luciana, ao vice-presidente Marcelo, ao presidente Caio, vice-presidente Ricardo, os demais presidentes de subseções que estão assistindo, que eu estou vendo aqui, os meus amigos advogados, meus colegas de advocacia, meus amigos de batalha de todos os dias, aos acadêmicos de direito também que estão aqui presentes. Tem bastante gente aqui, a gente fica satisfeito. A minha diretoria da minha subseção de Garça, meus amigos de Garça, eu fico muito feliz, primeiramente, estar aqui com vocês. Trago meu agradecimento ao professor Renato
primeiro como meu professor na pós-graduação da EBRAD, né, na parceria com a OAB em Direito Digital. A grandeza do trabalho dele ali está destacada na qualidade dessa pós-graduação que a gente está fazendo em Direito Digital. Mais uma vez, estou aqui para aprender alguma coisa, que já venho aprendendo aí nesse período que estou cursando a pós-graduação em Direito Digital, que tem sido fantástico. Então, as minhas palavras são curtas, porque eu estou aqui para aprender, e eu gostaria de, realmente, Marcelo, dar voz para quem sabe, como você disse. Então, eu gostaria, então, aí que o Dr. Renato passasse a fazer as considerações, mesmo breve, aí o tempo é curto, em relação ao tema proposto. Boa tarde a todos. Luciana, Marcelo, Fábio, é sempre uma honra e muita alegria sempre participar de qualquer discussão relacionada a esses temas. Agradeço aí a menção ao meu currículo e cumprimento todos vocês aí por essa comissão. E gostei de ouvir que toda semana vocês fazem lives. Isso é muito bom. É uma parte positiva, né, da pandemia, o modo Churchill, que a gente chama, fazemos de uma dificuldade uma oportunidade. E quase que eu não participo dessa live aqui, passou raspando. Porque hoje eu alcancei a imunidade do Covid, que aqui em casa todo mundo pegou Covid. Então, eu estava na dúvida se ia dar, se não ia, se ia evoluir, não foi. Graças a Deus, passamos. Então, é um privilégio dobrado estar aqui com vocês. Com relação ao tema fake news, Fábio, eu agradeço você estar lá com a gente no EBRAD. Participei hoje, na hora do almoço, de um bate-papo com o Milton Jung, da CBN, com a desembargadora Ivana Davi, com o deputado Felipe Rigoni. E uma das questões que eu levantei, que a gente conversava, por que existem tantas fake news ou tanta desinformação em cima de um projeto que, em tese, seria para combater, entre aspas, a fake news, até a desinformação na primeira versão, agora não mais diretamente. Mas por que isso está acontecendo, né? E no começo do bate-papo, o Marcelo até colocou aqui a questão dos técnicos, dos profissionais, e fazendo aqui um pequeno link, né? Quando aqui em casa alguns foram testados positivamente, eu fui só no terceiro exame de PCR, apesar de ter os mesmos sintomas, quem é que eu fui procurar? Fui procurar os médicos, os técnicos, né? E mesmo dentro desse contexto, a gente sabe o que está acontecendo hoje, é uma doença que ninguém sabe nada. Então, cada semana é uma coisa diferente. Além da desinformação que também existe aqui ou acolá. Mas eu fui atrás dos técnicos. Aqui no projeto das fake news, ou dentro desse tema, que é legislativo, eu tenho uma dúvida. E eu não consigo entender em discussões, em vários grupos, quando alguém levanta um questionamento, eu não consigo entender como as pessoas hoje estão tão imediatistas e sem o mínimo, mais o mínimo de fundamento. O Marcelo, citando aqui a questão geral, né, da bagunça, citou o saudoso Enéas, eu lembrei do Humberto Eco, né, que fala também que a internet despertou para o mundo, né, pessoas que não têm qualificação, mas que estão berrando e gritando, enfim. Isso vai fugindo um pouco à lógica. E por que eu estou colocando isso? Para endereçar alguns pontos, talvez os mais relevantes dessa discussão e do projeto. Hoje nós temos um projeto aprovado pelo Senado, guardando a discussão, os debates na Câmara, e teremos aí muitas questões polêmicas e muito debate. Mas, para ilustrar esse meu desabafo, vamos trazer aqui ao debate a primeira questão constitucional direta, vai na veia. Eu tenho ouvido muito, as pessoas dizem, mas este projeto, ele afronta contra a liberdade de expressão. Esse é um dos pontos, né? É uma tornozeleira eletrônica. Esse projeto, ele vai contra as garantias individuais, porque vai violar a privacidade e a intimidade das pessoas, o artigo 10. Só para citar esses dois principais, né, constitucionais, princípios constitucionais. Eu, nas discussões, estou fazendo só de forma bem informal, para ficar não tão técnico, algo que já é técnico, né? Que não bastasse a desinformação, nós temos, sim, no projeto, muitas questões técnicas. Então, a primeira delas, para desmistificar e poder colaborar com vocês, é esta. Então, liberdade de expressão. Aí eu pergunto,
eu tenho devolvido essas provocações com perguntas. Aonde que está escrito na lei, onde, que, ou em qual pedaço, ou parte, ou artigo, ou linha do projeto, que vai haver uma violação à liberdade de expressão? Eu tenho feito este desafio. Às vezes volta. Não, porque vai colocar medo, né, nas pessoas para remover conteúdo, isso, aquilo, etc. Falei, muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o projeto, a quinta versão. Esse é um problema, realmente, que teve em função da alteração. Toda semana tínhamos uma alteração. Eu pego o projeto, vamos lá, falar então do artigo 10. Então, vamos falar do 10. Começar com o 10, né? Então, o que diz o 10? Está lá que quando alguém encaminhar mensagens para mais de 15 mil pessoas, no mínimo 5, grupo de 5, durante, se não me engano, 2 semanas, 15 dias, alguma coisa assim, as aplicações deverão guardar os registros de encaminhamento por 3 meses. Aí a primeira questão é, eu comecei de trás para frente. A primeira questão é, veja, Renato, os provedores, eles guardarão as nossas mensagens? Isso viola a privacidade e intimidade? No final eu falo da liberdade de expressão, que é mais fácil. E eu digo, mas violam por quê? Não, porque eles estão guardando, né, o conteúdo das mensagens. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está vindo aí. Eu falo, então vamos por partes. Primeiro, LGPD. Se nós tivermos uma lei que determine guarda de conteúdo, uma das bases legais da LGPD é a norma legal. Então, se a lei diz isso, acabou, não tem conflito com a LGPD. Simples assim. O segundo ponto, essa questão em si, né, da guarda dos registros. Em nenhum ponto, em nenhum momento da lei do artigo 10 está escrito conteúdo. O que está escrito ali são registros. Registros aí, IP, data, hora, eventualmente porta lógica, como prevê o Marco Civil da internet. Igualzinho, não muda nada. O que vai mudar aqui agora? Quando preenchidos alguns critérios de 15 mil pessoas, 2 semanas, etc., esses IPs, datas e horas deverão ser guardados. Aí eu digo, mas isso já é assim. Não vai mudar. A não ser que o legislador tenha desejado algo diferente, mas do jeito que está, não muda. Pelo contrário, nós vamos retroceder. Porque o Marco Civil fala em 6 meses, aqui está dando um novo prazo de 3 meses. Isso não é bom. Para piorar um pouco, esta previsão lá no parágrafo 3º do 10, está escrito que isso só vai servir para instrução processual penal. E eu digo, e as questões civis? Prevista pelo próprio Marco Civil da Internet. Então, agora a gente não vai ter mais para fake news, então, IP da hora, só questões criminais? Então, eu vou ter que ter uma ação penal, uma queixa-crime, ou abertura de um inquérito policial, que nós sabemos é muito mais ineficiente na investigação e na busca, dada a dinâmica da própria internet. E aí, está escrito ali, é só ler o parágrafo 3º, né? Aí vem aquele ar de surpresa que eu não entendo também por que acontece isso. Mas está escrito. Questão da liberdade de expressão, direto. O que acontece hoje na prática? Então, hoje nós temos algo pitoresco até. Eu lutei muito, né, por isso, e tive vários casos práticos com ordens judiciais, altas multas determinadas pelo judiciário que não foram cumpridas, ordens que não foram cumpridas e as plataformas preferiram pagar multas. Uns casos até, enfim, engraçados, que o cliente dava risada e falava, olha, eu prefiro que ele não cumpra a ordem, ele já chegou num patamar tão grande que eu prefiro ganhar o dinheiro, enfim. Olha que ponto a coisa chega. Mas os provedores que, na época do Marco Civil, até pouco tempo atrás, se recusavam, e a jurisprudência se formou nesse sentido pela ministra Fátima Nancy Andrighi, na medida em que não é possível fazer fiscalização prévia, não vou falar de censura, porque não é, mas fiscalização prévia pelas aplicações, e aí sim, antes do Marco Civil, a partir da, entre aspas, denúncia, a aplicação tinha 24 horas para tirar, jurisprudencial, STJ, né? Isso demonstrava o quê nesse contexto? Né? Exatamente, né, o contrário. Então, olha, eu estou dando uma ordem, a aplicação remove, porque você não remove. E agora, recentemente, as aplicações estão removendo proativamente, sem ordem judicial, interpretando os seus termos de uso de acordo com a casuística. Não sei quais são os critérios. É uma coisa, assim, esquisita. Eu não sei explicar também o que está acontecendo.
Mas está acontecendo aquilo que as aplicações diziam que não dava para fazer em hipótese nenhuma. Agora está acontecendo. E está acontecendo também o seguinte, muitas contas, tenho casos práticos, contas, perfis em redes sociais, são canceladas do dia para a noite, sem qualquer motivo, em desrespeito ao devido processo legal, ao direito de defesa, simplesmente o sujeito acorda, não tem mais a conta. Tinha lá 1 milhão de seguidores, não tenho mais. Recebi só uma mensagem, você não existe mais aqui para essa rede. Assim, desse jeito. E aí, temos que entrar com a tutela de urgência, ter a liminar, reativar, depois converter em perdas e danos, etc. O projeto das fake news vai reforçar o devido processo legal, que já existe, mas vai reforçar. Em caso de remoção de conteúdo, em caso de remoção, cancelamento de perfis, a parte envolvida vai ter que ser ouvida, que é o que prevê o devido processo legal. Então, é só um reforço. Onde é que isso impacta na liberdade de expressão? É exatamente o contrário. Quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça, não dá para entender. Ah, mas as aplicações vão ficar com medo e vão remover. Peraí, eu não estou entendendo, elas já estão fazendo isso. O que o projeto vai buscar é exatamente fazer com que não aconteça dessa forma, sem qualquer tipo de critério. Então, é um reforço à liberdade de expressão. Realmente, são coisas que nós não entendemos. Há também uma previsão, essa eu não concordo muito, também não concordo com a previsão da forma como está, exclusivamente para investigação processual penal, mas há a previsão também da constituição de um grupo, de um comitê multidisciplinar, multissetorial, para fazer um código de conduta para que as aplicações adotem esse código de conduta, etc. Nada específico ou direto, né? Mas aqueles que não adotarem, em tese, não estarão aí cumprindo as melhores práticas, enfim. Não vejo tanta necessidade disso também, porque você acaba engessando, a tecnologia vai mudando muito rápido, então isso eu deixaria já para a própria autorregulação, que a gente chama de autorregulação regulada, e a própria LGPD, em parte, também para resolver isso, via Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, hoje discuti a nova versão dos termos de uso do Facebook e do Instagram. Conversava com o meu filho, né, e ele dizia assim, mas eles coletam até os dispositivos que estão conectados com os nossos dispositivos quando nós estivermos com as aplicações desligadas. Eu falei, mas pai, por que isso? Eu respondi, pois é, Beto, eu também estou perguntando, para que isso? Se a LGPD tivesse em vigor, isso deveria ser explicado. Se houver um motivo, anuência, consentimento, ok. Mas voltando para o projeto em si. Havia uma parte muito positiva no projeto, que era a parte das condutas criminais. Isso veio no substitutivo do senador Ângelo Coronel, e estava muito bem feito, mas muito bem feito. É aquela questão que muitos falam hoje do follow the money. Então, vamos responsabilizar aqueles que fazem isso, as pessoas físicas. Eu também acho que isso tem que ser feito. Mas isso tem que ser feito na esfera civil e na esfera criminal. Na esfera eleitoral, isso já acontece. Associação criminosa com este intuito, inclusive ali embaixo do 326, 327, se não me engano, parágrafo 3º, 2 a 8 anos, que foi aquele veto do presidente que depois caiu no Congresso, né? Então, nós temos já essa previsão, basta replicar. E, sem dúvida, aquele que, com a apuração do dolo, e aqui estou entre colegas, fica mais fácil, não preciso dizer, né, que para os efeitos penais tem que haver a certeza, a apuração do dolo. Muita gente fala, mas se a pessoa mandou sem querer, ela vai responder? Não vai. Não é? Mas essa parte foi retirada, infelizmente. Existe uma outra questão final da educação digital, que eu acho que as aplicações poderiam ajudar. Essa parte caiu. E discutimos hoje isso no coisa. Eu perguntei para o Milton. Milton, você gostaria de ter um aviso amigo, vamos chamar assim, de que aquele conteúdo pode não ser um conteúdo verdadeiro? Falei, claro, eu também, eu não quero receber fake news. Eu não quero perder o meu tempo com isso, nem induzir pessoas a erro. Claro que o ideal seria que todos nós pudéssemos ficar checando, mas a gente não tem tempo, não é saudável. Então, se tem alguém com software capaz de fazer isso, por que não dar esse alerta? É só um alerta. Ah, mas o alerta foi falho, etc. Se for falho, a aplicação vai responder. Claro, não tem problema, não tem segredo. Não é? Mas seria bom essa parte, infelizmente, saiu. E, por fim, a questão do cerne em si, né, da desinformação. A primeira versão do projeto, do Rigoni,
da deputada Tabata, também do senador Alessandro, definia, né, o que era desinformação. E eu não sou tão contra assim, né, mas houve muita resistência, muita desinformação em cima do conceito da desinformação, e aí se optou por retirar isso. Eu deixaria de forma genérica, desinformação, e quando eu fiz isso em alguns fóruns de discussão, mas, Renato, quem queria dizer o que é desinformação? A única pessoa que poderia fazer isso, na casuística, seria o magistrado. Ponto. Em cima das provas produzidas dentro de um devido processo legal. Ponto final. Mas não tem essa parte. Se optou por privilegiar, aqui mais um pontozinho, agora é o último mesmo, privilegiar aquelas contas verídicas que, repito, isso já está previsto em todos os termos de uso de todas as redes sociais. Então, ter uma conta verdadeira é condição dos termos de uso. Não tem, cancela. Ponto. Ali vai só reforçar algo que já está previsto. O que pode acontecer um pouquinho é trazer uma responsabilidade adicional para as aplicações que, repito, já têm os seus termos, elas é que estipularam assim de forma correta. Né? E assim tem que ser. Para que a gente tenha uma legitimidade. Mas, Renato, alguém pode invadir o banco de dados e vazar. Pode, mas é exceção. A regra não é invadir. Alguém pode matar uma pessoa. Mas a regra não é matar todo mundo. Não? Mas alguém pode usar indevidamente? Pode, e aí se responsabiliza. Né? Infelizmente, a lei não é cumprida 100%. Né? Se fosse tudo robotizado, automatizado, talvez nós não estivéssemos aqui interpretando, discutindo, trazendo novas teses, evoluindo, etc. E nesse prestígio do projeto pelas contas autênticas e no combate às contas inautênticas, robotizadas, etc., isso é positivo. Quando eu tiver um impulsionamento artificial, eu vou, segundo a última versão do projeto, vou saber que aquele conteúdo que me chegou decorre de um impulsionamento artificial. Portanto, vai ser aquele alertazinho. Eu vou ter condições de falar, olha, isso aqui alguém está pagando, alguém está usando robô, esse tipo de coisa, então pode ser que não seja tão puro assim. A única questão que eu acho que é mais sensível e complexa, porque, eu repito, as demais, o texto está aí, algumas questões técnicas, mas não tem muita dúvida, não sei o que sai, essa divulgação, as pessoas não leem. Né? Mas a única questão mais sensível em si, além da questão do grupo, só tomar uma olhinha que ainda estou um pouquinho rouco. Dentro do contexto, né, do projeto como um todo, como vai evoluir essa questão da autenticação em si. E aqui é o último ponto mesmo. Houve um avanço com relação ao uso de celulares de chips pré-pagos, que já existe hoje, inclusive, foi apenas uma atualização. As operadoras de telecom vão ter que exigir alguns dados pessoais. Isso pode ser feito por meio digital, e não vejo isso como um ponto mais sensível. Mas, dentro do cenário, esse rapidamente são os pontos mais polêmicos. E aproveitando aqui, eu vi que tem aqui algumas perguntas, já respondendo, né? A Luciana está aqui comigo. Uma dúvida aqui, do Van. Isso é a minha dúvida. Registro e conteúdo não é a mesma coisa? Ou uma coisa não está incluída? Exatamente. Registro IP, data e hora. Né? Conteúdo é mensagem. E dentro dessa questão, mas alguém vai invadir e vai descobrir também? Sim, mas vai ser responsabilizado. O propósito não é para as aplicações usarem esses dados. É para, do jeito que está aqui, uma investigação processual penal. Lembrando que esses dados só serão fornecidos com ordens judiciais. Então, depende de um processo, do convencimento de um juiz togado, de um magistrado. Né? Não é algo do dia para a noite, uma requisição administrativa, etc., e daí por diante. E o próprio Ivan fala, você não acha que deveria ter uma educação digital primeiro para posteriormente implementar a lei da fake news? Eu acho que educação digital sempre, é o que a gente está fazendo aqui, nesse debate, sempre. É questão de ajustar o tempo, né? Que era uma questão que eu ia falar também no final. O projeto está andando rápido. É um projeto técnico, rápido, que merece educação digital,
mas o momento também exige isso. Talvez, eu acho que eu teria um pouco mais de debate. É sempre salutar ter esses debates, como nós estamos fazendo aqui agora, que eu agradeço, cumprimento a OAB por isso, para que a gente possa esclarecer essas questões. E eu até acho, viu, Van, que a educação digital deveria ser reforçada nesse próprio projeto para que as aplicações tivessem outras iniciativas de educação digital com mais intensidade. Fábio. Professor, se me permite, aproveitando a questão desse gancho da questão da educação digital, nós temos uma problemática em relação aos migrantes digitais e os nativos digitais, né? Especialmente, inclusive, na propagação das fake news, né? As pessoas que nasceram já na era da informática já estão mais acostumadas, mais associadas a isso, inclusive na percepção de uma fake news, né? Agora, a dificuldade que se tem as pessoas com mais idades, com menos acesso à informação e à própria tecnologia, isso também é uma barreira, né? E não existe, inclusive, vamos dizer assim, uma sensibilidade na legislação em relação a essa situação, né? Então, será que isso também não seria um caso também de se pensar em relação a essa questão dessas pessoas, porque é um tratamento diferenciado. E eles acreditam em tudo que recebem de informações falsas, né? Então, tanto quando são vítimas, né, numa qualificação, de repente, de uma majoração de uma pena num crime em relação a essas pessoas, e também em relação a atenuantes em relação ao idoso. Já aproveitando o gancho para uma segunda pergunta, a questão do descumprimento dessas ordens judiciais que os provedores preferem pagar. Existe uma proposta do senador Ciro Nogueira também da criminalização do artigo, criando o artigo 287A, né, sobre a divulgação de notícia falsa. Então, será que não seria também a importância, a criminalização disso, né, para que desse mais força também aí na esfera civil? Perfeitamente, sem dúvida. 287A. Eu endosso e apoio. Criminalização da disseminação de notícia falsa. Aí vai vir a pergunta, mas o que é notícia falsa? O judiciário vai responder. É assim que funciona, natural. Né? E com relação aos idosos, sem dúvida, por culpa e não por dolo, eles acabam disseminando mais fake news, mas com as melhores intenções possíveis. Por isso que eu defendo, Fábio, já que em prol da sociedade e deles, todos nós, né, enfim, que a gente recebe junto, que nós tenhamos esse alerta. Então, se vem um alerta para o idoso ou para aquele que não tem condição de verificar, olha, dá uma olhadinha, dá um double check aqui nessa mensagem, aqui nessa notícia, porque ela está esquisita, ela está estranha. Isso é bom, isso é positivo. Aí vem a exceção, sempre na exceção. Né? Não, mas se isso for tendencioso, se fizerem uma espécie de censura, isso é errado. E aí, quem fizer isso vai ser responsabilizado. Ponto, mas é exceção. A regra é que isso venha com a melhor assertiva possível. Então, o que eu vejo, Marcelo, Luciana, Fábio, todo mundo que está com a gente aqui, é que eu não sei, novamente, eu comecei e termino assim, eu não consigo entender por que as pessoas, sem qualquer receio, né, se expõem, dão entrevistas, etc., falando algumas coisas e não leem a lei, o projeto de lei, né? Pelo menos a última versão, né? Eu não consigo entender. Enfim, é curioso, é curioso. Não estou nem interpretando interpretação teleológica, nada disso, estou só usando o próprio texto literal, porque já tem tanta confusão, que é o mínimo que eu posso fazer. Né? E tem aqui um comentário também, ó. Minha mãe, mesmo uma vez, compartilhou uma foto da existência de uma tartaruga de 1 tonelada. Ela acreditou. Não tem. Opa. Acho que travamos. Travamos, acho que travou a transmissão do Dr. Renato aí. Vamos aguardar ver se ele retorna, né? Deve estar voltando. Deve estar voltando. Ele estava falando aí a respeito da observação da Vanessa. Voltou, professor? Voltou, Perfeito. professor. Voltou. Vamos lá. Já travou novamente. A gente falando sobre
A gente falando sobre tecnologia e ela traindo a gente. Simples assim. É simples assim. A Vanessa estava falando aí a respeito que a mãe dela recebeu a existência de uma tartaruga de uma tonelada, ela acreditou. Acreditou. Eu acho que todos nós que convivemos com o pessoal de mais idade, que acaba interagindo com esse meio de comunicação que a gente tem, hoje em dia não tem outra forma, né? E até pelo distanciamento social. Eu uso o exemplo da minha casa. Minha mãe tem seus 70 e tantos anos, eu não vou contar a idade dela, senão ela fica brava porque ela assiste todos os webinars. E aí ela manda mensagem para mim, ou me liga, fala: Marcelo, será que isso aqui é verdade? Será que eu posso mandar para as minhas amigas? Ela já tem esse tipo tem essa consciência. Tem. Obviamente, ela não é a única. O que eu acho, Fábio, e aí é uma opinião muito pessoal, fugindo da situação da definição da lei e de tudo mais, existe muita gente independente da idade, e envolve o bom senso. Então, se você está predisposto a simplesmente receber e passar a mensagem adiante, exclusivamente para se fazer de conhecedor de qualquer assunto, eu passei a mensagem primeiro, ou está vendo que furo que eu estou mandando para você, porque a grande maioria das informações vem, obviamente, da política e tudo mais, mas a partir do momento que você sai disseminando isso sem a preocupação originária de se é ou não um problema, se é ou não uma fake news, a gente acaba resolvendo o problema originário da legislação. Eu acho que o professor Renato colocou uma questão muito importante, que é a questão do dolo ou culpa, né? Do dolo ou culpa nessa questão, por exemplo, do idoso está fazendo, né? Ele está sendo induzido a praticar um ato, mas ele precisa realmente da educação digital. Professor Renato, está com a palavra novamente. Tá aqui. Só seguir o debate. Caiu aqui, não sei o que exatamente caiu aqui. Eu estava entrando no iPad para contingência, mas acabou voltando. O meu exemplo era o seguinte, era sobre a realidade virtual do Google. Então, quem procurar hoje o urso polar vai conseguir colocar um urso dentro, claro, com a imagem do dispositivo, mas dentro da sua casa, por exemplo, e vai poder andar em volta dele e vai dar a impressão que realmente ele está dentro de casa. Tenho certeza que isso aqui vai se disseminar, as pessoas vão dizer: tá vendo? Olha o que aconteceu, o bicho, isso aqui e tal. Porque ele é dinâmico, ele anda, ele fala, tem som, etc. Enfim, vai acontecer também. Então, essa parte da educação digital, ela deveria ser obrigatória, fundamental, e aí não tem jeito, tem que contar com a colaboração das aplicações. Professor, deixa eu aproveitar. Aqui o conselheiro Carlos Moura, aqui de Garça, que é seu amigo de longa data, Tato, tá mandando um grande abraço aqui. 2 para ele, estudamos juntos, nos formamos juntos, grande Carlos. O Carlos sempre foi muito forte, ele, muito, muito forte. Tá pequenininho, hoje tá fininho, viu? Professor, deixa eu aproveitar, a gente brinca quase toda webinar, e o Alexandre Rolo, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, diz que eu tenho essa função, né, que é de jogar um pouquinho de pimenta na discussão. O professor disse agora há pouco que o que é notícia falsa e que o judiciário iria responder essa pergunta, usando a sua frase, entre aspas, óbvio que num contexto muito reduzido. Eu e o Luciano estamos conversando um pouco antes, hoje durante o dia, por conta de outros assuntos da comissão, e até de situações profissionais, nossa, debatendo o assunto, sobre ativismo judicial. Se a gente deixar para o judiciário responder o que é fake news, a gente não vai estar jogando para a consciência do julgador, ou exclusivamente para o critério pessoal, sem uma definição mais específica da lei. O que seria a história, o que seria uma definição de fake news? Eu, pessoalmente, aí a situação é opinião exclusivamente pessoal. Com todo respeito à estrutura, respeitando a liturgia do cargo, eu acho que quanto mais se retirar do judiciário a possibilidade interpretativa,
mais resultado positivo nós vamos ter na aplicação da lei. Porque hoje em dia a gente tem um monte de juízes legislando, dizendo o que é, o que não é e ignorando completamente a lei. Considerando que nós temos um projeto de lei que originariamente é muito bom, que obviamente ele pode ficar muito melhor. Não seria o caso de estabelecer com um pouquinho mais de minúcia para tirar essa responsabilidade do judiciário da definição do que seria fake news? Agradeço, Marcelo, a pimenta, mas eu vou devolver a pimenta light, porque eu vou concordar com você, é que eles tiraram, isso foi retirado da primeira versão do projeto. Eu gostava da definição de desinformação. Então, eu acho que seria importante ter essa definição no direito positivo. Mas já que não tem, isso vai para o judiciário, né, com erros e acertos, mas, em tese, pelos princípios, né, gerais de direito, por toda a formação, né, o seu livre convencimento, e aí eu vou pressupor também nessa definição e na formação da convicção que isso aconteça da forma, né, como nós estamos acostumados, ou seja, com muita precisão, com muito estudo, com muita doutrina, um pouquinho de jurisprudência do direito comparado também, por que não usar a lei alemã, né? Que a lei alemã está em vigor desde 2017, foi até o Supremo Tribunal Alemão, sob as alegações de inconstitucionalidade, e o Supremo Alemão manteve a lei alemã é mais pesada que a nossa lei, nosso projeto de lei. Então, eu preferiria, sim, Marcelo, mas já que a gente não tem, eu não vou dizer que, assim, obviamente eu confio no judiciário, somos todos seres humanos, os juízes erram como qualquer outra pessoa erra, enfim, mas eu acho que eles acertam mais do que eles erram, principalmente nessa área de tecnologia. E eu sou um pouco suspeito também para falar, porque eu sou filho de magistrado. Então, recebam essa minha resposta com uma certa tendência, vamos dizer assim, talvez um excesso de otimismo. Mas eu gosto. Mas eu preferiria, sim, ter essa definição no direito positivo. E eu vou ter que pedir desculpas, eu acabei extrapolando sem querer, eu falei demais aqui, já são 15:45 aqui, eu vou precisar sair correndo. Não tem o menor problema. Considerando a nossa discussão e o que está sobrando aqui na mesa para a gente fazer mais um encontro e tirar tudo do balaio, o professor pode correr, porque a gente vai atrás de você de novo. Muito obrigado, um grande abraço para vocês todos aí, Fábio, Marcelo, Luciana, todos que estão com a gente aqui. Espero ter colaborado um pouquinho, pelo menos desmistificado um pouquinho e trazer um pouco de true news para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima. Tá certo. Obrigada, doutor Renato. Trabalho. Somos nós que agradecemos. Obrigada, uma boa tarde. Bom, pessoal, então vamos encerrar a transmissão. Em nome da comissão da OAB, eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos. Nós temos algumas perguntas que estão chegando via chat e via YouTube. Nós vamos catalogar essas questões e encaminhar depois para o doutor Opsi Blum. Mais uma vez, obrigada a participação de todos. Marcelo, Fábio, um grande abraço, um beijo a todos vocês. E obrigada pela movimentação e pelo tema, e espero que a gente tenha a oportunidade novamente de dar continuidade a essa discussão, que ela é bastante calorosa. Tá bom? Um beijo grande a todos. Muito obrigado a todos, obrigado. Presidente. Fábio, de coração, obrigado pela dedicação, pelo tempo e por toda a paciência na gente conseguir realizar esse webinar. Obrigado, obrigada, de verdade. Gente. Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.